Boa noite, tudo bem? Meu nome é Diogo, eu estou fazendo grupo aqui com a Ana Lívia, com o Brian, que está atrás das câmeras, e com a Emily também. Nós somos alunos de Engenharia da Computação. A gente vai apresentar o trabalho sobre da disciplina Linguagem de Programação 1. O projeto consiste em calcular a taxa de variação de temperatura de um componente eletrônico, usando o método numérico da diferença central, conforme a função fornecida pelo nosso professor. A ideia é usar o programa para ajudar no projeto de ventilação do sistema embarcado, querendo a rapidez com que o componente resfria. O objetivo desse programa é simular a variação da temperatura ao longo do tempo por meio de uma função exponencial e aplicar o método numérico para calcular sua derivada. Com isso, conseguimos analisar a taxa da variação de temperatura em diferentes componentes e gerar um relatório final com as informações. O programa recebe como entrada o nome do componente, o valor da inicial, do tempo e um valor incremento. Depois, calcula a derivada da temperatura, ordena os dados alfabeticamente e imprime um relatório detalhado. Boa noite, eu sou o Brian. Essa é a Emily, a gente vai apresentar a segunda parte do trabalho. Eu vou apresentar mais sobre a estrutura do nosso código. De começo, eu vou falar que esse cabeçalho foi orientado pelo professor e a gente usou as bibliotecas stdio.h, stdlib.h, string.h e match.h. A gente usou uma struct chamada dados, que ela armazena as informações de cada componente. As nossas funções que a gente criou durante o código é a t de t, que simula a temperatura com uma função exponencial decrescente. A função está ali, né? Calcular derivada, que aplica o método de diferença central para calcular a derivada na função. Ordenar componentes n, que organiza os componentes em ordem alfabética. E imprimir o relatório que está aqui no final, que a gente imprime todos os resultados que a gente quer em método de tabela, como orientado pelo professor. Agora a Emily vai explicar um pouco mais sobre os resultados. Bom, para resultados gerados, a gente tem um programa que gera um relatório com todos os componentes, seus valores e a derivada calculada. Além disso, informa qual componente teve a maior e a menor aproximação da derivada. Executando o código, nós não temos nenhuma entrada para o usuário, assim como recomendado pelo professor. Desculpa, esse aqui não. E aí nós vamos colocar aqui a entrada que temos no exercício, tá? Que é orientado pelo professor também. Dando um Enter, ele imprime para a gente a ID, o componente, a T0, a H e a derivada T, na ordem definida também. E aí aproxima a máxima aproximação e a mínima aproximação. Rodando com o resultado fornecido aleatório, esse é o resultado, é uma entrada aleatória, tá? Dando um enter nela, ela também ordena a ID, a componente, a T0, faz esse cálculo H e da derivada T, e também aproxima na máxima aproximação e na mínima aproximação. Com esse trabalho, aprendemos na prática como utilizar as funções, estruturas, manipulação de strings, ordenação e cálculo numérico em linguagem em C. Para melhoria desse trabalho, a gente poderia usar FJETs no lugar de JETs para mais segurança, adicionar validações e até ler dados de arquivos em vez do teclado. Obrigada por acompanhar a gente nessa apresentação até aqui. Esse foi nosso projeto de programação 1.